Então, bom dia. Hoje é o dia 4 de fevereiro de 2025 e vamos continuar a leitura do Ciência Oculta. E no nosso último encontro, a gente já fez uma retrospectiva do capítulo anterior a esse que nós vamos ler, que hoje vamos ler Sono e Morte. Então, acho que podemos continuar daqui, né, do Sono e Morte. Alguém tem alguma pergunta do capítulo anterior? Então, acho que podemos continuar a leitura daqui, né? Ah, ok. Você lê? Você vai ler? Ou quer Leio. que eu leia? Ah, Tá, você quer ler? Pode ler. você prefere? Eu leio. Tanto Pode ler. faz. Bom, vamos lá então. O capítulo é Sono e Morte. No meu livro é página 63. Não se pode compreender a natureza da consciência desperta sem observar o estado que o homem atravessa durante o sono. Tampouco se pode abordar o enigma da vida sem considerar a morte. Para a pessoa indiferente ao significado do conhecimento suprassensível, podem surgir dúvidas a respeito desse conhecimento, já a partir do modo como este observa o sono e a morte. Esse conhecimento pode respeitar os motivos de tais dúvidas, pois nada há de incompreensível no fato de alguém dizer que o homem foi criado para a vida atuante e produtiva, sendo suas realizações baseadas na dedicação a isso. E que o aprofundamento em estados como o sono e a morte só poderiam brotar de devaneio ocioso, não conduzindo senão a fantasias. Pode-se facilmente ver na reprovação de tais fantasias a expressão de uma alma saudável e na dedicação a tal devaneio ocioso algo doentio, típico de pessoas desprovidas de força e alegria de viver, incapazes de um autêntico processo criador. Seria injusto taxar a priori tal juízo de incorreto, pois este contém certa dose de verdade. Trata-se de um quarto de verdade que deve ser completada pelos restantes três quartos que lhe pertencem. E só provoca desconfiança naqueles que compreendem esse quarto, mas não suspeitam da existência dos outros três, quem combate esse único quarto verdadeiro. É preciso admitir incondicionalmente que uma observação daquilo que o sono e a morte ocultam é mórbida quando conduz a um enfraquecimento, a uma alienação da verdadeira vida. E não se pode concordar menos que, desde tempos remotos, muito do que se tem chamado de ciência oculta, sendo ainda hoje praticado sob essa denominação, traz um cunho doentio e hostil da vida. E hostil à vida. No entanto, tal aspecto doentio não provém em absoluto de um autêntico conhecimento suprassensível. A realidade dos fatos é muito mais a seguinte: assim como não pode estar sempre desperto, o homem tampouco pode dispensar, no âmbito global das circunstâncias da vida, o que o suprassensível lhe pode proporcionar. A vida continua no sono, e as forças que trabalham e criam no estado de sono, de vigília, retiram seu vigor e sua renovação daquilo que o sono lhes dá. O mesmo acontece com o que o homem pode observar no mundo manifesto. O âmbito do mundo é mais amplo do que o campo dessa observação. E o que o homem conhece no plano sensível deve ser completado e fecundado pelo que ele pode saber sobre os mundos invisíveis. Um ser humano que não buscasse repetidamente no sono o fortalecimento das energias despendidas
conduziria sua vida à destruição. Do mesmo modo, uma cosmovisão não fecundada pelo conhecimento da realidade oculta conduziria à desolação. Tudo bem? Algo semelhante ocorre com a morte. Os seres vivos sucumbem à morte para que nova vida possa surgir. É justamente o conhecimento do suprassensível que espalha uma clara luz sobre esta bela sentença de Goethe. A natureza inventou a morte para ter mais vida. Assim como no sentido comum não pode haver vida sem a morte, não pode existir qualquer conhecimento autêntico do mundo visível sem a visão do suprassensível. Todo conhecimento do visível deve emergir sempre de novo do invisível para poder desenvolver-se. Portanto, evidente que só a ciência do suprassensível possibilita a vida do conhecimento do manifesto. Ela nunca enfraquece a vida quando desponta em sua forma genuína. Fortalece-a e volta a revigorá-la quando esta, entregue a si mesma se tornou fraca e enferma. Quando o homem emerge no sono, altera-se a relação entre os membros de sua entidade. A parte do homem adormecido, que fica em repouso no leito, contém o corpo físico e o corpo etérico, mas não o corpo astral e nem o eu. É pelo fato de o corpo etérico permanecer unido ao corpo físico durante o sono que as funções vitais continuam, pois no momento em que fosse abandonado a si próprio, o corpo físico entraria em decomposição. O que, no entanto, está desligado durante o sono são as representações mentais, o sofrimento e o prazer, a alegria e a dor, assim como a capacidade de manifestar uma vontade consciente e outros fatos da existência. O veículo de tudo isso é o corpo astral. Para um critério imparcial, não pode naturalmente entrar em consideração a opinião de que no sono o corpo astral, com todos os seus prazeres e sofrimentos, com todo o seu mundo representativo e volitivo, está aniquilado. Ele está existindo justamente em outro estado. Para que o eu humano e o corpo astral não apenas sejam preenchidos com prazer, sofrimento e tudo mais que mencionamos, mas também tenham disso uma percepção consciente, é necessário que o corpo astral esteja ligado ao corpo físico e ao corpo etéreo. No estado de vigília, isso ocorre, mas não durante o sono, quando o corpo astral se retirou, assumindo uma forma de existência diferente daquela que caracteriza sua união com os corpos físico e etérico. Posso perguntar já? Já comecei o ano de 2025, já comecei. Então, tem esse afastamento, dessas sensações do corpo astral. Mas, por exemplo, a gente tem sonhos que dão uma sensação boa de alegria e tem sonhos ruins que dão uma angústia, que dão um mal-estar. Seria esse estado desse astral assim mais, vou usar uma expressão não adequada, mais enfraquecido, seria isso? Quando você dorme, você tem sonhos. Então, mas o sonho é uma mensagem que vem de lá, de um outro lugar que não é porque você está tendo representação mental, não é porque você está em estado de vigília. O sonho é exatamente porque o corpo astral se desprendeu junto com o eu e foi para outros mundos. Entendi. Então, essas sensações que a gente tem de um desconforto, porque a gente às vezes acorda, assim, o sonho é o legal, bonito, e o sonho traz um desconforto. Então, isso não tem nada a ver com essa força representativa, é essa vivência que a gente tem em outros mundos, seria isso? É.
exatamente. É porque se deslocou, né? O corpo astral e o eu, os dois saíram e vão para o mundo espiritual. E de lá, quando você sonha, ou quando você, mesmo que não lembre do seu sonho, mas você levanta com essa sensação, é como se você. É essa orientação, inclusive, que a gente dá, né, para prestar atenção na maneira como você acorda, porque isso está sendo inspirado pelo mundo espiritual. Entendi, entendi. Obrigada, Edith. Eliana, Oi. a gente pode dizer então que quando a gente acorda, a gente está gastando o etérico, e daí quando a gente dorme, a gente está restaurando. Então, gastando o etérico por causa da força do corpo astral, porque o corpo etérico é o corpo da vitalidade. Uhum, Ele não, por ele só, ele não se desgasta. Ele se desgasta por ação do corpo astral. entendi. Continuando, ora, é a tarefa do conhecimento suprassensível observar essa outra forma da existência no corpo astral. Para a observação no mundo exterior, o corpo astral desaparece no sono. A percepção suprassensível, por sua vez, tem de segui-lo em sua vida até que, ao despertar, ele reassuma os corpos físico e etérico. Como em todos os casos em que se trata do conhecimento das coisas e processos ocultos do mundo, a observação suprassensorial é necessária para descobrir em sua forma própria os verdadeiros fatos do estado de sono. Todavia, uma vez declarados os resultados dessa observação, isso pode ser compreendido logo à primeira vista por um pensamento realmente imparcial, pois os processos do mundo oculto revelam-se em seus efeitos no mundo visível. Quando se constata como os resultados da observação suprassensorial tornam compreensíveis os fenômenos sensoriais, tal constatação, por meio da vida, constitui a prova que se pode exigir em tais assuntos. Quem não desejar utilizar os meios expostos adiante para se chegar à observação suprassensorial, poderá fazer a seguinte experiência: poderá admitir provisoriamente as informações do conhecimento suprassensível e aplicá-las aos fenômenos de sua experiência. Assim poderá descobrir que, por esse meio, a vida se torna clara e inteligível, e chegará tanto mais a essa convicção, quanto mais minuciosa e detalhadamente observar a vida cotidiana. Essa Embora frase, tudo. não entendi muito bem essa frase. Eu ia pedir para repetir o parágrafo. Ele é bem. É, Sim, seria Então, vou repetir lá desde como? É isso? Como em todos os casos em que se trata do conhecimento das coisas e processos ocultos do mundo, a observação suprassensorial é necessária para descobrir, em sua forma própria, os verdadeiros fatos do estado de sono. Todavia, uma vez declarados os resultados dessa observação, isso pode ser compreendido logo à primeira vista por um pensamento realmente imparcial, pois os processos do mundo oculto revelam-se em seus efeitos no mundo visível. Então, ele está falando aqui que a gente tem que observar, né? O tempo todo, e que a observação é feita pelo mundo sensível e por onde se revela o mundo suprassensível. É isso, Cris? É isso, né, que está falando? Ô, Eliana, dá para se dizer que daí a importância quando a gente, né, vamos pensar no processo biográfico, né, que é um pouco isso, a gente, quando a gente observa os fenômenos da nossa vida, a gente compreende o invisível que está em torno dos fatos, que é, em Exatamente. parte, é a biografia
noturna e outras questões, né? É um pouco disso, porque quando a gente vem para a vida, hoje eu acordei, estou aqui, é bom que a gente venha para viver, né, plenamente, mas é muito bom também que a gente observe, tenha um pouco de afastamento, é, e o sono é mais importante ainda, então, né? Sim, Aí é isso, né? é isso. A gente tem que olhar o que a gente consegue enxergar para compreender o que está oculto, né? Exatamente. Isso na nossa história e em tudo, né? Obrigada. Quando se constata como os resultados da observação suprasensorial tornam compreensíveis os fenômenos sensoriais, tal constatação, por meio da vida, constitui a prova que se pode exigir em tais assuntos. Quem não desejar utilizar os meios expostos adiante para se chegar à observação suprasensorial, poderá fazer a seguinte experiência: poderá admitir provisoriamente as informações do conhecimento suprassensível e aplicá-las aos fenômenos de sua experiência. Assim poderá descobrir que por esse meio a vida se torna clara e inteligível, e chegará tanto mais a essa convicção, quanto mais minuciosa e detalhadamente observar a vida cotidiana, né? Tudo bem? Por isso que Leonina, a, por isso que a antroposofia recomenda revisar o dia, né? sim, a fazer a Antes de retrospectiva. dormir. Isso. Embora durante o sono o corpo astral não vivencie qualquer representação mental, nem experimente prazer, sofrimento ou algo semelhante, ele não permanece inativo. Justamente no estado de sono, cabe-lhe uma intensa atividade. Trata-se de uma atividade que ele deve sempre reiniciar em sequência rítmica, depois de ter estado ativo em conjunto com os corpos físico e etérico. Qual um pêndulo do relógio, que depois de oscilar para a esquerda e voltar à posição central, oscila para a direita sob o impacto da energia acumulada. O corpo astral e o eu, contido em seu seio, depois de atuar durante algum tempo dentro dos corpos físico e etérico, devem, em virtude dos resultados dessa atividade, desenvolver sua mobilidade livres do corpo físico, num ambiente anímico e espiritual. Na, con- Essa sequência rítmica seria dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário? Então, aqui ele não está dizendo isso, mas eu acho que ele está usando uma metáfora para dizer do dia e da noite, né? Então, Da como um sequência pêndulo, rítmica. no pêndulo, né? Então, no dia o pêndulo vai para um lado, depois ele tem que ir para o outro lado para poder se recarregar, para poder chegar ao equilíbrio, né? Então, eu entendo o rítmico aqui dessa forma. Ele não está dizendo do ritmo de dormir, né? O horário de dormir, mas assim, nesse pêndulo, Sequência. né? Tá. Na condição humana comum, é nesse estado em que o corpo astral e o eu se encontram livres do corpo físico que penetra a inconsciência, pois esta representa o oposto do estado de consciência, desenvolvido na vigília pela união com os corpos físico e etérico. Do mesmo modo como a oscilação do pêndulo para a direita causa o movimento oposto para a esquerda, tá? Deu? Tá. A necessidade de entrar nessa inconsciência é sentida pelo elemento anímico espiritual do homem como fadiga. Porém, essa fadiga é a expressão de que durante o sono
O corpo astral e o eu se preparam para, na vigília subsequente, fazer retroceder nos corpos físico e etérico o que surgiu neles, enquanto libertos do elemento anímico espiritual, por obra de uma atividade formativa simplesmente orgânica inconsciente. Essa atividade formativa inconsciente e o que ocorre no ser humano durante e por intermédio da consciência são opostos. Trata-se de opostos que devem alternar-se em sequência rítmica, que tem a ver com o sono e a vigília, o dia e a noite. Somente do corpo etérico, o corpo físico pode receber a forma e a estrutura adequadas ao ser humano. Então, o corpo etérico, lembra, a gente leu, é o grande arquiteto, é ele que traz a forma. Porém, essa forma humana do corpo físico só pode ser recebida de um corpo etérico ao qual, por sua vez, sejam dirigidas forças apropriadas pelo corpo astral. Aqui está escrito, ó, o corpo etérico é o plasmador, o arquiteto do corpo físico. Contudo, ele só pode realizar corretamente sua tarefa quando o estímulo para a maneira de fazê-lo é recebido do corpo astral, porque o corpo etérico está relacionado ao reino vegetal e ele é inconsciente. Se só tivesse corpo etérico, estaríamos totalmente em estado de sono, né? Estado, quase que estado de coma mesmo, vegetativos. Ângela, Ô, Helena, daí a importância, né, que a gente fala muito, sobretudo no primeiro setênio, da criança ter o ritmo. Claro, continua sendo importante, né? Mas ali é onde a criança se desprende do corpo etérico da mãe e, né, e começa a formar o seu. Então, assim, uma criança muito acordada, e agora recentemente eu estive na casa de uma amiga, ela tem uma netinha que por N circunstâncias de vou chamar doença, né, um desequilíbrio psíquico da mãe, né, dessa criança. Essa criança tem 5 anos e é absurdamente acordada. Então, lá na frente, essa falta de condição da formação de um corpo etérico vai faltar, né? Lá na frente, não que gastou. ela não é, mas é interessante, né? E isso para a gente também, né? O quanto é importante o sono, né? Para a gente poder usar depois lá dos 42, como eu com 61, nós assim que somos contemporâneas, como a gente sente a falta, né? Dessa, se não dormir bem, se não, que a gente já está Nossa, usando o restinho, né? exatamente, exatamente, é isso. Posso fazer uma pergunta? Assim, esse corpo etérico é o arquiteto. O fato de você fazer as coisas no estado de vigília, de forma mecânica, sem uma consciência, qual dos corpos aí que não está atuando de maneira positiva? No automatismo, o que eu entendo é que o eu está dormindo, né? O eu não está desperto. Então, você entra nesse automatismo, né? Então, o nosso desafio é exatamente trazer essa consciência do eu diariamente em todas as ações que a gente faz. Senão, a Tá. gente faz coisas no automático sem nenhuma presença. Então não tem nada a ver com o corpo etérico aí, é mais essa presença do eu, é isso? É. Tá. Obrigada, Eliana. Então, o corpo etérico é o plasmador, o arquiteto do corpo físico. Contudo, ele só pode realizar corretamente sua tarefa quando o estímulo para a maneira de fazê-lo é recebido do corpo astral. É neste que estão os modelos segundo os quais o corpo etérico confere ao corpo físico sua forma. Durante o estado de vigília, o corpo astral não está preenchido por esses modelos do corpo físico, ou, ao menos, os contém apenas até certo grau,
pois durante esse estado desperto, a alma coloca suas próprias imagens no lugar desses modelos. Quando o homem dirige seus sentidos ao mundo exterior, passa a formar em suas representações mentais, justamente por meio da percepção, imagens que são reproduções do mundo circundante. Tais reproduções constituem de início perturbações para as imagens que estimulam o corpo etérico à conservação do corpo físico. Só se o homem, por atividade própria, pudesse ministrar ao seu corpo astral as imagens capazes de dar ao corpo etérico o estímulo adequado, é que essa perturbação não existiria. Na existência humana, porém, justamente essa perturbação desempenha um importante papel. Ela se exprime fazendo com que, no estado de vigília, os modelos para o corpo etérico não atuem com todo o seu vigor. O corpo astral realiza seu desempenho de vigília dentro do corpo físico. Durante o sono, seu trabalho sobre ele é realizado de fora. Assim como, por exemplo, para prover-se dos meios alimentares, o corpo físico precisa do mundo exterior, de cuja natureza compartilha, algo análogo ocorre com o corpo astral. Imagine-se um corpo físico humano afastado do seu mundo circundante. Ele fatalmente pereceria. Isto mostra que, sem o conjunto do ambiente físico, sua existência não é possível. De fato, a Terra inteira tem de ser exatamente como é para que os corpos físicos humanos possam existir sobre ela. Na verdade, esse corpo humano como um todo é apenas uma parte da Terra. Aliás, em sentido mais amplo, de todo o universo físico. Nesse sentido, ele se comporta do mesmo modo como, por exemplo, um dedo da mão em relação ao corpo inteiro. Separe-se o dedo da mão e este não poderá continuar a ser um dedo, ele apodrecerá. O mesmo sucederia com o corpo humano se esse fosse afastado do organismo do qual é um membro, das condições vitais que a Terra lhe oferece. Eleve-se o homem uma quantidade suficiente de milhas acima da superfície terrestre, e ele perecerá tal qual o dedo que é cortado da mão. Se o homem presta menos atenção a esse fato com relação a seu corpo físico do que com relação ao dedo e o resto do corpo, isso reside simplesmente no fato de o dedo não poder locomover-se pelo corpo, como o homem sobre a terra, sendo, portanto, sua dependência mais facilmente visível. Nossa, me veio que muita gente está fazendo essa piração de comprar terreno em Marte, né? Pois é, será que vai ter jeito lá? Não sabemos. Pelo que ele está O dizendo, Steiner não, está né? dizendo que não, né? Exatamente. Assim como o corpo físico está entrosado no mundo físico ao qual pertence, o corpo astral está ligado ao seu próprio mundo. Ora, durante o estado de vigília, ele é arrancado desse mundo. O que então ocorre pode ser ilustrado com uma comparação. Desculpem. Imagine-se um recipiente com água. Dentro de toda essa massa d'água, uma gota em separado nada representa por si. Contudo, tomemos uma esponjinha e com ela absorvamos, ixi, desculpa, absorvamos uma gota de toda essa massa líquida. Algo semelhante ocorre com o corpo astral do homem ao acordar.
Durante o sono, ele está no mundo que lhe é igual. De certa maneira, ele é algo pertencente a esse mundo. No momento do acordar, os corpos físico e etérico o absorvem, preenchendo-se com ele. Eles contêm os órgãos mediante os quais o corpo astral percebe o mundo exterior. Contudo, para chegar a essa percepção, este deve separar-se de seu mundo. Mas é apenas desse seu mundo que ele pode receber os modelos de que necessita para o corpo etéreo. Assim como, por exemplo, os alimentos são fornecidos ao corpo físico por seu meio em redor, ao corpo astral são fornecidas, durante o estado de sono, as imagens do seu mundo circundante. Aí ele vive de fato no universo, fora dos corpos físico e etérico, no mesmo universo do qual nasceu o homem inteiro. É nesse universo que se encontra a fonte das imagens mediante as quais o homem recebe sua forma. Ele está integrado harmoniosamente nesse mundo e, durante a vigília, se retira dessa harmonia abrangente para chegar à percepção exterior. Durante o sono, seu corpo astral se volta novamente para essa harmonia universal. E durante o acordar, este transmite tanta força dela aos demais corpos que pode prescindir por algum tempo da permanência na harmonia. Durante o sono, o corpo astral volta à sua pátria, e durante o despertar, traz consigo forças revigoradas para a vida. A expressão exterior das energias que o corpo astral traz ao despertar é o bem-estar que um sono sadio produz. As explicações ulteriores da ciência oculta mostrarão que essa pátria do corpo astral é mais abrangente do que, no sentido mais restrito, a parte do ambiente físico pertencente ao corpo físico. Enquanto o homem, como ser físico, é um membro da Terra, seu corpo astral pertence a mundos que incluem outros corpos cósmicos além da Terra. Com isso, ele penetra o que, como já dissemos, só poderá ser esclarecido nas explicações ulteriores durante o sono, no universo ao qual pertencem outros mundos além da Terra. Ana Rita, você está sem som. É bem complexo, né? Então o corpo astral vai. Pensa que o corpo astral vai para o mundo espiritual, junto com o eu. De mãozinha dada, vão os dois, que são os outros mundos. Sim, até acho que até vem ao encontro daquela pergunta que eu fiz, até responde, né? Que eu estava perguntando dessas sensações que na verdade não são as sensações das representações mentais, essas que a gente tem pelo sonho, né? Que acorda com desconforto, com alegria, alguma coisa assim. Uhum. E daí também isso é complexo, porque o Steiner fala dos vários tipos de sono, sonho, né? E quando você assistiu alguma coisa e sonhou com essa coisa, já é algo muito do seu momento presente, não é algo que você foi buscar lá, né? Também tem que se fazer essa distinção dos sonhos, mas isso é uma outra coisa. Posso continuar? Deveria ser supérfluo chamar a atenção para o mal-entendido que facilmente se introduz a respeito desses fatos. Porém, não é desnecessário em nossa época, em que existem certas mentalidades materialistas. Nos círculos onde elas prevalecem, pode-se dizer naturalmente que pesquisar algo como o sono só é científico segundo suas circunstâncias físicas.
Embora os eruditos ainda não tenham chegado a uma conclusão a respeito das causas físicas do sono, uma coisa é certa, que se deveria considerar determinados processos físicos subjacentes a esse fenômeno. Ora, se ao menos reconhecessem que o conhecimento suprassensível não está, de forma alguma, em contradição com essa afirmativa, ele está de acordo com tudo o que se diz desse lado, tal como se admite que para a construção física de uma casa deve-se colocar um tijolo sobre o outro. E uma vez pronta a casa, sua forma e estrutura podem ser explicadas por leis puramente mecânicas. Contudo, para que se erga a casa, é necessário o pensamento do arquiteto. Esse pensamento não pode ser encontrado pela simples investigação de leis físicas. Tal como atrás das leis físicas que explicam a construção da casa existem os pensamentos do seu criador, atrás das observações incontestáveis da ciência física existe aquilo a que se refere o conhecimento suprassensível. É óbvio que essa analogia é frequentemente apresentada quando se quer justificar um fundo espiritual do universo. Pode-se considerá-la trivial. Porém, nessas coisas não se trata de familiarização com certos conceitos, mas de atribuir-lhes o justo peso para a fundamentação de um assunto. Isso pode ser simplesmente impedido pelo fato de ideias contrárias exercerem um excessivo poder sobre o discernimento necessário para a correta avaliação desse peso. Um estado intermediário entre a vigília e o sono, eis o que é o sonho. O que as vivências oníricas oferecem a uma observação sensata é o multifário entretecimento de um mundo de imagens, o qual, no entanto, também abriga algo de normas e leis. Emersão e imersão, muitas vezes em sequências desordenadas, é o que, à primeira vista, este mundo parece revelar. Sem sua vida onírica, o homem está desligado da lei da consciência de vigília, que o acorrenta à percepção dos sentidos e às normas de seu juízo. Não obstante, o sonho possui algo das misteriosas leis que são estimulantes e atraentes para o pressentimento humano, sendo a causa mais profunda do fato de se gostar de comparar sempre com o sonhar aquele admirável jogo de fantasia subjacente à sensibilidade artística. Basta lembrarmos alguns sonhos característicos para ver corroborada essa afirmação. Uma pessoa sonha, por exemplo, estar rechaçando um cão que investe contra ela. Uma vez desperta, ela verifica que estava inconscientemente afastando de si uma parte do cobertor que se posicionara de modo não habitual junto a seu corpo e, portanto, causara seu desconforto. O que, nesse caso, a vida onírica provoca a partir do fato sensorialmente perceptível, o que os sentidos perceberiam no estado de vigília. A vida do sono deixa, de início, repousar inteiramente no inconsciente. Contudo, esta retém algo essencial, ou seja, o fato do homem querer afastar algo de si. Em torno disso, tece um processo metafórico. As imagens, como tais, são ecos da vida diurna desperta. A maneira como são extraídas dela possui algo de arbitrário. Cada qual tem a sensação de que o sonho, na mesma circunstância, poderia simular-lhe também outras imagens. Porém, a sensação de que a pessoa tende a afastar algo seria expressa simbolicamente. O sonho cria símbolos. Ele é um simbolizador.
Então, Eliana, aquilo que você falou, né? Então, quando a pessoa está mais ligada por esse estado de vigília, e aí esse sonho é como se fosse algo que permeia as rotinas. Eu tive, assim, uma vez foi engraçado, eu tive uma professora que contou para a gente em sala de aula, estava com muita sede, foi dormir com muita sede, e ela sonhou por muito tempo que ela bebia água, mas assim, como se fosse numas tampinhas e que não saciava a sede, né? Então, seria isso. Então, mas ele também está dizendo aqui, é isso, mas ele também está dizendo aí que ele usa de símbolos, né? Então, é sempre um mistério, né? Interpretar o sonho. Por isso que na antroposofia a gente não interpreta sonho. A gente olha, olha o sonho. Primeira pergunta é como é que eu acordei, se eu acordei bem, se eu acordei mal com esse sonho. E daí a gente coloca tudo que tem no sonho e vai fazendo uma relação, o que isso faz sentido para você, né? O que que significa ter que afastar essa coberta, né? Porque ele dá uma dica aqui, né? Talvez você tenha que afastar alguma coisa de você, né? Então é bem delicado tudo isso a respeito dos sonhos, né? Então, não é tão assim como essa professora. Dessa vivência da professora, assim, porque era um estado corpóreo, ela estava com sede, né? E Mas, daí precisa saber para ela o que que significa essa água, o que significa tomar de pouquinho, né? Pode ser que seja simplesmente um estado, uma necessidade orgânica mesmo, mas pode ser que tenha alguma outra coisa, alguma outra simbologia por trás disso tudo, que só a pessoa pode saber, né? Mas existem dentro da área da psicologia quem se especializa só no estudo dos sonhos, né? Daí é outro caminho. Oi, Eliana. Ângela. Assim, eu entendo e tenho assim tem a compreensão, como por exemplo, ah, fazer xixi na cama. Eu fiz xixi na cama até 12, 13 anos. E muitas vezes eu fiz xixi porque eu sonhava que eu estava fazendo xixi no banheiro, né? Algumas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência na minha vida, que não foi uma nem duas vezes, mas uma muito marcante, de uma escuta acordada, de uma voz dizendo que meu pai iria morrer. E um mês antes, eu sonhei com um acidente que deu na televisão. Quando a televisão mostrou o acidente, eu disse: é o acidente do meu pai. Porque foi tal qual o sonho. E eu acordei durante o sonho, assim, eu acordei, eu disse: eu já sei como é que meu pai vai morrer. Vai ser num acidente. Eu falei para minha mãe, meu ex-marido, né? Então, e foi tal qual. E isso é uma coisa que me intriga até hoje, né? Ah, o que que Não, é mas isso? o Steiner fala dos sonhos premonitórios. Ah, tá. Então tá. Ele Então fala vai chegar. vários tipos de sonhos. E Tá, um deles é esse que você está muito ligada à sua vida física, né, anterior, e o outro, um deles, né, e o outro também é esse, são os sonhos premonitórios, que ele chama, tá. né? A gente Tem talvez ainda outros. vai ser falado ainda nesse Não livro. sei se nesse livro, Tá, provavelmente nesse livro vai falar, eu não me lembro mais se é nesse livro, tá? obrigada. Nada. Também processos interiores podem transformar-se em tais sonhos simbólicos. Uma pessoa sonha, olha lá, que um incêndio crepita a seu lado. Ela vê as labaredas no sonho. Desperta e sente que se cobriu demais, tendo ficado com calor. Não, não é esse, não. A sensação de calor excessivo se expressa simbolicamente na imagem. Vivências muito dramáticas podem desenrolar-se no sonho. Alguém sonha, por exemplo, que está na beira de um precipício. Vê uma criança aproximar-se correndo. O sonho o faz vivenciar todos os tormentos causados pela ideia de uma possível desatenção da criança, ocasionando sua queda no abismo. Ele a vê cair e ouve o baque surdo do corpo no fundo.
Desperta e verifica que um objeto pendurado na parede do quarto se desprendeu, provocando um ruído surdo ao cair. Esse simples incidente é expresso pela vida onírica num processo que se desenrola em imagens emocionantes. Então, ele está falando que no sonho a gente tem toda uma, além da simbologia, mas assim, se desenrola por imagens. Sempre tem imagens, às vezes coloridas, às vezes branco e preto, mas sempre tem essas imagens, né, nos sonhos. Por ora, não é preciso ficar refletindo sobre como, neste último exemplo, o instante do choque de um objeto pode ter se desdobrado numa série de fatos, parecendo estender-se por um certo lapso de tempo. Basta considerar como o sonho transforma em imagem o que seria oferecido pela percepção sensorial desperta. Vê-se, pois, que horas nós temos? Podemos? Não, acho que temos que parar, né? Melhor interromper aqui. Vou parar a É. gravação.